Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. A Universidade Federal de Goiás vai apresentar nesta quinta-feira, dia 23, às 10 horas da manhã, na sala de reuniões da reitoria, os resultados da quinta pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das universidades federais relacionados aos discentes da própria instituição. A pesquisa nacional foi divulgada na última semana pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, em Brasília. O levantamento é realizado a cada 4 anos, desde 1996. A pesquisa descreve as principais características socioeconômicas e culturais dos estudantes das universidades federais, como cor e raça, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, faixa etária, renda familiar e nível de estudos dos pais. Isso entre outros itens, né? Participarão da coletiva de imprensa o reitor da UFG e vice-presidente da ANDIFES, Edvar Madureira Brasil, a vice-reitora Sandra Mara Matias Chaves e a pró-reitora de Assuntos Estudantis, a Maísa Miralva da Silva. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é dia da nossa parceria com o IF Goiano. O jornalista Gustavo Martins já está na linha do Intercampus para trazer as novidades do dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Isaura. Bom dia para os ouvintes da Rádio Universitária. Também é um prazer estar aqui mais uma vez no Intercampus para trazer um pouquinho de novidade do IF Goiano para vocês. Hoje a gente vai falar, Isaura, de algumas oportunidades de ingresso que a gente está disponibilizando aqui no IF Goiano. Primeiramente, para quem está interessado em fazer um curso técnico lá na região de Rio Verde. Para quem está interessado em fazer essa modalidade de ensino, as inscrições estão abertas e vão até o dia 14 de junho. Podem ser feitas pela internet. A gente está ofertando 535 vagas para os cursos técnicos em administração, agropecuária, alimentos, biotecnologia, contabilidade, edificações, informática, química e segurança do trabalho. Então, só repetindo para quem tiver interesse, são 535 vagas disponíveis, divididas entre os cursos de administração, agropecuária, alimentos, biotecnologia, contabilidade, edificações, informática, química e segurança do trabalho. Para quem quiser concorrer a alguma dessas vagas, tem algumas regrinhas aí que tem que preencher os pré-requisitos. Para quem quiser concorrer nos cursos de administração, biotecnologia, contabilidade, informática ou química, esse candidato tem que estar cursando, no mínimo, o primeiro ano do ensino médio. Já para os cursos técnicos em alimentos, agropecuária e segurança do trabalho, o candidato tem que estar cursando pelo menos o segundo ano do ensino médio ou ter concluído, enfim. Essa seleção vai ser feita por meio das notas do histórico escolar de ensino fundamental ou do ensino médio. Para quem tiver interesse, então, é só acessar lá o www.pfgoiano.edu.br/Rio Verde, repetindo, www.pfgoiano.edu.br/Rio Verde, para saber mais e se inscrever para Rio Verde. Além disso, a gente tem uma outra oportunidade, que é para quem está buscando uma qualificação na área de mineração. É que a nossa unidade lá de Catalão também está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso técnico em mineração. Os interessados para esta oferta podem se candidatar até o dia 23 de junho, também pela internet, também acessando o site da unidade www.pfgoiano.edu.br/Catalão. Esse curso tem duração de 2 anos e é ofertado na modalidade presencial, concomitante / subsequente, ou seja, a pessoa tem que estar matriculada no ensino médio em outra instituição ou ter concluído o ensino médio. Sendo que 80% das aulas desse curso vão ser presenciais e 20% à distância. Para entrar nesse curso, como eu falei, tem que estar no mínimo o segundo ano do ensino médio ou já ter concluído aí o ensino médio. São 45 vagas para o curso de mineração em Catalão. Essa seleção vai ser feita por uma prova, que vão ter 40 questões de múltipla escolha, que vão totalizar 40 pontos. Essa prova vai ter questões de nível fundamental, ou seja, o conteúdo que vai do 6º ao 9º ano. Para quem tiver interesse, então, é só acessar lá www.pfgoiano.edu.br/Catalão para saber mais sobre esse processo seletivo e se inscrever. Então, só lembrando, são 535 vagas para Rio Verde, diversos cursos técnicos, e 45 para mineração em Catalão. Acessem lá as páginas e quem tiver interesse se inscreva nos processos seletivos. Então, é mais ou menos
por aí que a gente tem hoje para trazer para vocês. Ok, Gustavo, mais uma vez, obrigada pela sua participação, pelas informações de hoje. Gustavo falando aí direto do IF Goiano e trazendo as novidades da instituição. Gustavo, obrigada e até uma próxima. Os candidatos que fizeram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2019, têm até esta quinta-feira, dia 23, para pagar o boleto e validar a participação na prova. O valor é de R$ 85. Já quem quiser ser atendido pelo nome social, precisa, além de pagar o boleto, fazer o pedido até sexta-feira, dia 24. O Enem será aplicado em 2 domingos consecutivos, nos dias 3 e 10 de novembro. E cai o número de adesões ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Em 2018, apenas 38% das vagas disponibilizadas foram ocupadas. Nós temos mais detalhes na reportagem da Agência do Rádio. No primeiro semestre deste ano, 38.700 alunos assinaram um contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, o que representa apenas 38,7% das vagas ofertadas. No ano passado, neste mesmo período, foram preenchidas 44% das vagas, enquanto em 2017 o número foi de 52%. O Ministério da Educação ofertou 100 mil vagas para o programa. Esta é a pior taxa desde 2016, quando o FIES passou a ter um número definido de vagas. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil, a ideia é preparar um novo edital para ofertar as vagas remanescentes no segundo semestre de 2019. O Ministério da Educação já informou em nota que está conversando com os bancos oficiais para simplificar os processos de financiamento. O prazo para contratar o financiamento estudantil terminou no dia 10 de maio. Reportagem Sara Rodrigues. A Universidade Federal de Goiás divulgou agora há pouco uma nota oficial sobre fatos envolvendo estudantes suspeitos de atos ilícitos e sobre ações de prevenção e combate ao tráfico de drogas na universidade. A nota faz referência aos fatos ocorridos ontem, dia 21 de maio, na Casa do Estudante, que fica no campus Colemar Natal e Silva, setor universitário, em que 3 estudantes foram detidos sob suspeita de tráfico de drogas. A universidade disse que acompanha atentamente os fatos ocorridos, sempre exigindo atenção ao devido processo legal, à ampla defesa e presunção da inocência e também às garantias individuais. A administração superior esteve presente desde o acesso da Rotan à Casa do Estudante até o encaminhamento dos envolvidos à central de flagrantes. A nota destaca que a UFG está colaborando com as investigações da Polícia Civil e que tomará as devidas providências previstas em seu Estatuto e Regimento Geral, dentre as quais a solicitação de abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar possíveis responsabilidades. A nota reafirma ainda que a violência não é um fato isolado ou pontual, ao contrário. Ela permeia estruturalmente toda a sociedade e que, por isso, vem adotando medidas de prevenção e enfrentamento ao tráfico de drogas e outros delitos, tendo criado em 2018 a Secretaria de Promoção da Segurança e dos Direitos Humanos, com o objetivo de implementar uma política institucional voltada à segurança, à construção da cidadania e ao bem-estar da comunidade universitária. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já. O Intercampus volta já. Os hits nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Música e movimento, agora em novo horário, de segunda a sexta, 13h. Voltamos a apresentar Intercampus. A Universidade Estadual de Goiás, UEG, pode passar por uma ampla reestruturação com extinção de cursos e fechamento de campus. Desde que foi criada há 20 anos, esta é a crise mais grave já vivenciada pela instituição, que desde o início desse ano sofre com a falta ainda maior de verbas e problemas administrativos, inclusive com o pedido de afastamento do ex-reitor Haroldo Heimer. A UEG atualmente oferece mais de 50 cursos de graduação em 39 cidades goianas e reúne cerca de 26 mil alunos. Para conversar com a gente sobre os rumos que a Universidade Estadual de Goiás deve seguir,
Nós convidamos a professora Virgínia Maria Pereira de Mello, do Campus Anápolis, de Ciências Socioeconômicas e Humanas da UEG. Professora Virgínia também é ex-presidente do Fórum Estadual de Educação de Goiás e integra a Associação Nacional de Política e Administração da Educação, a ANPAE Goiás. Olá, professora Virgínia, obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. Bom dia a todos. Eu é que agradeço a oportunidade, pois como a UEG é um patrimônio do povo goiano, esse povo precisa saber o que está acontecendo com ela. Com certeza. Então, professora, a senhora conversou com a gente aqui no Intercampus, no início do mês de abril, no mês passado. Naquela ocasião, a senhora nos contou que a situação da UEG era muito grave, havia campus da instituição que não estava funcionando e o ambiente era de muita apreensão, E agora, como é que está a situação da UEG no momento, professora? Olha, como você disse no início, e eu reitero aqui, isso não melhorou. A UEG está vivendo, talvez, os seus momentos mais difíceis nesses seus 20 anos de existência. Isso em decorrência de 3 grandes problemas que afligem a comunidade uegiana e que seriam, primeiro, a situação financeira orçamentária, segundo, a questão do desligamento dos servidores temporários e, terceiro, a questão mesmo do afastamento de mais um reitor, Isso gera uma grande instabilidade para todos. E esse ambiente, de insegurança é muito prejudicial para o desenvolvimento dos trabalhos diários aí na UEG, professora? Com certeza é, especialmente os 2 primeiros pontos. Sem recurso financeiro, não tem como planejar o trabalho, nem executar o que já estava sendo proposto, E a perspectiva de desligamento dos servidores temporários, ele deixa o ambiente à beira do caos. Nós temos campus da UEG em que não tem nenhum professor efetivo. Como vai funcionar se ocorrer o desligamento? Como vamos nos planejar para encerrar semestre, para iniciar o próximo, sem contar com essas pessoas, E a questão também da eleição, da nova eleição para reitor, que isso já agita o ambiente também por si só. Uhum. E o que tem sido feito para resolver, para pelo menos minimizar esses problemas vivenciados pela UEG? Olha, nós, professores, servidores, nós estamos cientes de que os problemas financeiros e orçamentários da UEG, eles não são recentes. Mas nós entendemos que eles foram agravados a partir do segundo semestre de 2018, com a aprovação de um orçamento para 2019 a menor de nossas necessidades. E após a posse do novo governador, outros cortes foram feitos nesse orçamento que já era deficitário, O governador tem repetido reiteradas vezes, que vai respeitar a autonomia universitária e que seu papel, compromisso, é garantir o repasse dos 2% destinados ao UEG e que isso tem sido feito, mas nada além disso, E as perguntas são muitas, Então, a principal delas, esses 2% são suficientes para atender a demanda? Porque mesmo que o governador diga que não é ele que vai fechar campus, que vai fechar curso, ele pode, se esses 2% não forem suficientes, ele não fecha, mas ele deixa a instituição morrer de inanição. Sim. Ela vai fechar por absoluta falta de condições de funcionamento, Mas o então, governo... assim, Sim, pode concluir. Então, o governo, ele tem se mantido nessa postura, O problema é da UEG, foi a UEG que criou o problema, então a UEG que resolva, ele só vai fazer esse aporte financeiro. Mas não é bem assim. Nós sabemos que a UEG, ela tem problemas desde a sua criação, porque ela sempre foi usada politicamente, Então, os contratos temporários, por exemplo, por que eles mantiveram... Tem pessoas aqui com contratos temporários de 15, de 20, de quase 30 anos. Por que foram mantidos? Por questões políticas. Aí agora, que o Ministério Público, quer dizer, que se chegou num ponto final, a UEG vai ter que sofrer sozinha as consequências disso aí. A questão do fechamento de campos. Muitos dos campos e dos cursos que foram abertos foi por pressão de deputado, de prefeito e por vontade dos próprios ex-governadores. Então agora nós vamos cortar, Então, assim, a gente acredita que as coisas não podem acontecer dessa maneira.
Então, nós estamos nos organizando aqui como professores, né? Inclusive professores, servidores, alunos, nós já entendemos que nós temos que assumir o protagonismo nessa questão e nós estamos, então, nos baseando na conversa do governador. Se ele disse que vai respeitar a nossa autonomia, então nós queremos de verdade poder exercer essa autonomia. Mas essa autonomia ela tem que ter o respaldo financeiro do Estado. Sim. E já foi tentado algum tipo de conversa aí com o governo? Em que pé que está? Olha, depois da mudança de reitor, foi criada uma comissão de articulação, né? E que eles têm tentado conversar com o governador. Mas a situação, o problema de gestão da UEG também é um problema muito sério. E o novo reitor, o temporário, né? Ele ainda está tomando, assim, noção da situação. Os professores, né, criaram um grupo, uma comissão, nós constituímos uma comissão e nós estamos fazendo um estudo para entender como que é mesmo, né, essa questão orçamentária, financeira da UEG, para poder subsidiar proposta de mudança orçamentária junto ao governo e à Assembleia Legislativa, quando for, né, da discussão, elaboração e aprovação da LDO, da LOA, né, para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade, elas não sejam prejudicadas. Nós precisamos, nesse momento, do apoio de todo o povo goiano. Então, professora Virgínia, tem um projeto, né, de reestruturação para a UEG sendo elaborado. Já dá para saber o que consta nesse projeto, o que vai ser modificado? Olha, foi feito foram elaborados alguns critérios e com base nesses critérios, né, foram apontados alguns campos e alguns cursos que teriam que ser fechados. Sim. Mas nós não aceitamos isso, porque foram critérios que não foram discutidos com toda a comunidade e, se aplicados esses critérios, a universidade ela não seria reestruturada, ela seria amputada, sabe? Por isso, não ficou bom, sabe? Ela perderia as unidades, os campos que ficam nas pontas, nos locais mais isolados, onde ela realmente é mais necessária. No interior, né? Exatamente, não é? Então, campos assim que são mais distantes aqui e onde a gente sabe que a presença da universidade faz diferença na vida do povo. Então, nós temos que pensar uma outra forma de reestruturar a universidade. Não é cortando curso, Então, outra forma de oferta, outros cursos, né? Um respeito, quer dizer, ser uma universidade pensada pela própria universidade e não pensada como foi até agora, quer dizer, porque até agora a criação de cursos e campos ela foi praticamente toda baseada em barganhas políticas. Né? Então é isso que a gente não quer. Sabe? E nós vamos pegar na palavra do governador. Se ele falou que a autonomia é nossa, então nós vamos fazer um projeto de reestruturação. Se ele falou que a autonomia é nossa, então nós queremos também que nessa próxima eleição de reitor ele respeite a nossa vontade e indique o primeiro colocado na tal da lista, né, da famigerada lista tríplice. Claro. Então, nós estamos tentando trabalhar nisso aí. Sim. Professora, muitas vezes a sociedade não entende o papel de uma universidade, não é, para o Estado, ali para as cidades mais carentes, né? Será que existe já alguma intenção em fazer mobilizações aí para chamar a atenção da sociedade em relação à importância da UEG? O UEG que completou 20 anos agora em 2019, né, professora? Sim, nós estamos com uma proposta nesse sentido também, né? Inclusive estamos pedindo ajuda na Assembleia para os deputados, eles em termos de fazer audiências públicas, que os deputados, independente de cor partidária, que eles olhem para a UEG com carinho, né, e levem para as suas regiões a importância disso aí, né? Porque a UEG não é só para dar diploma, né? A gente entende, a gente percebe, né, a gente já verificou, tem pesquisas a esse respeito, como a vida de uma comunidade ela pode mudar a partir da presença, né, da universidade ali. E a questão da pesquisa também, né? Então a pesquisa ela ainda não está totalmente consolidada em todos os campos da universidade, mas nós já temos projetos de pesquisa extremamente importantes, né? E essa união da universidade com as comunidades, ela pode fazer com que isso aconteça de forma realmente efetiva.
Até porque a universidade, né, envolve muitas vidas, né, de estudantes, professores, técnicos, e também colabora com o desenvolvimento do Estado, né, professora? Ah, com certeza. Nós temos depoimentos de alunos, né, que dizem que são aqui os primeiros da família, né, após gerações e gerações, a ter um curso superior, e como esse diploma de curso superior mudou a sua vida, né, em termos de uma melhor qualidade de vida, em termos de valorização, até da própria autoestima da família, não só do próprio aluno, mas da família. Sim. A gente participando, né, de cerimônias de colação de grau pelo interior do estado, então a gente vê, né, o que a universidade pode fazer realmente para a comunidade. Tá certo, professora Virgínia, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a Rádio Universitária da UFG. Obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente está sempre às ordens, e nós que criamos este site, que criamos esse grupo, nós vamos fazer um site, depois a gente, quando estiver pronto, a gente indica para vocês, onde nós vamos colocar todos esses dados a respeito da universidade, da situação financeira da UEG, para garantir a transparência dos trabalhos que foram realizados e possibilitar o acompanhamento de todos, né, do que acontece realmente na universidade. Muito bom. Obrigada, professora. Eu que agradeço, né? Um bom dia para todos. Bom dia. Essa foi a participação da professora Virgínia Maria Pereira de Mello, do campus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas da UEG. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já. O Intercampus volta já. Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina, o mundo da música dos povos latinos. Toda sexta às 8 da noite. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária, a emissora da diversidade cultural e da qualidade musical. Som Temporâneo. Conheça as novas caras da música brasileira no Som Temporâneo. As novidades da música contemporânea do Brasil são apresentadas nas ondas da Universitária por Guilherme Michelucci. Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado, que você ouve aqui toda quarta às 4 da tarde e domingo às 7 da noite. Som Temporâneo. Estamos apresentando Intercampus. O cientista político Milton Lahuerta, da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, fez um panorama, né, do seu texto Por que defender as humanidades?, elaborado a partir do anúncio do governo federal sobre uma possível medida de descentralizar investimentos em faculdades de filosofia e sociologia. A entrevista foi concedida ao jornalista Renato Coelho, da Rádio Unesp, e nós vamos acompanhar agora. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que estuda junto ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, a medida de descentralizar investimentos em faculdades de filosofia e sociologia, ou seja, na área de humanas. De acordo com Bolsonaro, a ação visa focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte brasileiro, como medicina, engenharia e veterinária. A medida levantou questionamentos de inúmeros especialistas de educação. Milton Lahuerta, cientista político da Unesp em Araraquara, com base nesse anúncio, fez o texto Por que defender as humanidades?, o qual ele faz um breve panorama. O objetivo do texto é exatamente destacar a importância dessas disciplinas, dessas tradições de pensamento, dessas formas de conhecimento que são agregadas em torno da rubrica de humanidades. Ou seja, no fundo, o que me preocupa é não somente marcar uma posição com relação a essas propostas do governo, que são propostas quase escandalosas, né? É até inacreditável que um governo as faça de maneira tão despudorada, mas, no fundo, essas propostas que vêm, de certa maneira, ganhando as sociedades contemporâneas e que acabam pensando que o que interessa
de fato, é aquele conhecimento que pode resultar em algum benefício imediato. Quer dizer, no fundo, do que se trata é uma perspectiva de que o que não for medido pela lógica custo-benefício, pela dinâmica estrita da economia, é inútil. Com esse tipo de visão, tem se generalizado uma leitura da vida que coloca as humanidades como algo absolutamente descartável, como algo que não tem utilidade, né? Eu penso que, para além da proposta do governo, o meu objetivo é esse, porque o que eu acredito que num contexto de dificuldades orçamentárias, num contexto de restrições de recursos, esta maneira de pensar vai também se colocar no âmbito da universidade, quer dizer, e as áreas que se consideram mais afeitas ao mercado, mais próximas de resultados imediatos, elas vão reivindicar justamente benefícios, vão querer crescer em cima das próprias humanidades. A minha perspectiva ao fazer esse pequeno texto é exatamente de destacar que sem humanidades não há universidade. Ou seja, as humanidades, elas pensaram justamente a vida toda, desde a antiguidade, elas lidaram com conhecimentos e valores que norteiam a formação da sociedade, se interrogando permanentemente sobre o ser humano singular, sobre o mundo social em transformação. E esses valores e conhecimentos, eles são absolutamente decisivos para a formação das novas gerações, para a sua inserção na vida social e para o modo como elas vão lidar com a dimensão pública e com a própria dinâmica democrática. É evidente que pensar hoje na formação das novas gerações para a vida civil não é uma tarefa fácil de ser cumprida, porque, conforme eu já disse, estamos vivendo um período marcado pela prioridade da eficácia, no qual o tempo se acelerou drasticamente, todos os papéis sociais tradicionais foram colocados em questão e todas as certezas estão, de certa maneira, postas em xeque. A vida, cada vez mais, tem sido pautada pela lógica do desfrute imediato e da descartabilidade. Óbvio, isso tem como raiz, tem como fundamento uma mudança no padrão produtivo e tecnológico em escala planetária. E essa mudança implicou em transformações que vão exigir novos requerimentos educacionais e, de certo modo, já estão impactando de maneira muito forte, não apenas o trabalho, mas todas as dimensões da vida. Bom, com isso, o que se coloca? Que as principais finalidades da educação, que seriam a transmissão dos conhecimentos da cultura necessários à integração social e à formação de seres humanos autônomos, perderam sentido na sociedade contemporânea. E se generalizou o que eu falava no início, uma perspectiva de que o sucesso profissional depende exclusivamente da aquisição de conhecimentos úteis, quer dizer, conhecimentos que tragam benefícios imediatos a seus portadores. A naturalização desse modo de pensar, ela fez com que nós perdêssemos uma ideia cara à universidade. A ideia de que a universidade não deve apenas instruir e adestrar para o mercado, mas cabe à universidade, historicamente, educar para a vida. Quer dizer, cabe à universidade formar seres humanos capazes de pensar com espírito crítico e com autonomia moral. E aí é que a gente poderia localizar a importância das humanidades, quer dizer, a necessidade de se defender as humanidades, já que elas representam uma espécie de memória do que é e do que foi o homem, do que disse, do que ele pensou sobre si mesmo. E, nesse aspecto, elas são fundamentais para que nós possamos resgatar e conhecer os erros, os malogros de nossa sociedade. Obviamente, se elas têm esse papel, elas prosseguem sendo uma base imprescindível para ensinar a viver no futuro. A própria complexidade das sociedades atuais, ela está a exigir profissionais que sejam capazes de pensar com autonomia, capazes de apresentar explicações abrangentes sobre os processos em curso e, principalmente, capazes de oferecer alternativa aos problemas sociais e mesmo individuais que estamos vivendo. Se nós não temos mais isso em mente, na prática, nós não estamos direcionando recursos, como está na proposta do governo, para atividades, para modalidades da produção científica e do próprio trabalho intelectual e social, que seriam mais próximas dos interesses da sociedade. Mas, pelo contrário, nós estamos desarmando a sociedade para se compreender, para se rever e para poder
de fato, responder aos desafios que serão cada vez maiores numa era de grandes transformações como esta pela qual estamos passando. Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César. Obrigada pela audiência e até amanhã.